paz do Senhor, queridos, pastor Davi Passos, aqui para mais um novo trimestre de 2026, onde o tema da nossa lição da Escola Bíblica Dominical é a Santíssima Trindade. E hoje estaremos aqui iniciando com a nossa primeira aula, a aula que tem o tema O Mistério da Santíssima Trindade. Então, você que está aí nos acompanhando, nos assistindo, abra sua lição aí na aula 1 e nós estaremos aqui meditando um pouquinho neste tema. Textuário desta lição nos traz o seguinte texto em Mateus capítulo 3, versículo 17, que diz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Verdade prática, a lição nos traz o seguinte texto: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Nossa leitura em classe se encontra em Mateus capítulo 3, versículo 13 até o 17, que diz assim a palavra do Senhor. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele, mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Queridos, nós temos aqui esta lição maravilhosa, na qual nós aqui poderemos estar estudando sobre o mistério da Santíssima Trindade. Na introdução aqui da lição, fala que o batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. Os episódios fornecem uma base sólida para a doutrina da Trindade. E nesta lição nós vamos abordar o mistério da Trindade sob três aspectos: a revelação do batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a revelação da Trindade para a fé cristã. Então, falando um pouco aqui da doutrina ou o mistério da Santíssima Trindade, a doutrina da Trindade é uma das verdades centrais e mais sublimes da fé cristã. Ela expressa a unidade de Deus em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa doutrina, meus queridos, é plenamente fundamentada nas Escrituras Sagradas, sendo essencialmente para compreender a natureza de Deus e sua obra da redenção da humanidade. Então, o batismo de Jesus, por exemplo, retrata um dos momentos especiais da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Esse evento
ele está detalhadamente registrado nos evangelhos sinóticos. Aqui em Mateus capítulo 3, versículo 13 até o 17, também em Marcos capítulo 1, versículo 9 até o 11, e no evangelho de Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. E nele, né, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho, como nós já vemos na introdução falando, né, é batizado. O Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. Então, esse episódio ele fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. E nesse capítulo, aqui, nós vamos abordar o mistério da Trindade sob três aspectos. A revelação, né? A revelação no batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Na lição, nós temos o primeiro tópico com o seguinte tema: a revelação trinitária no batismo de Jesus. O primeiro ponto diz: o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Ali a lição fala o seguinte: Jesus, o Deus encarnado, desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Esse ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era pecador. Contudo, ele disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento. Contudo, a lição diz que ele submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar. Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é o início visível da missão messiânica que culminaria na cruz do Calvário, né? Então, aqui nós vemos que o batismo de Jesus, batismo do Filho, né? Jesus, o Deus encarnado, como fala lá em João capítulo 1, versículo 14, ele veio até o Jordão para ser batizado nas águas. Como nós lemos aqui, né, na leitura, Mateus capítulo 3, versículo 13. E João Batista ali inicialmente recusou, reconhecendo que a superioridade moral e espiritual ali do Messias, como fala em Mateus capítulo 3, versículo 13, né? Que diz ali, ó: então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado com ele. Versículo 14 diz: mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Então Jesus ali, no entanto, ele insiste: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Versículo 15. Então, a frase cumprir toda a justiça aponta para a obediência de Cristo a cada exigência da lei, tanto moral quanto cerimonial, como diz Romanos capítulo 10, versículo 4. Também implica afirmar aqui que quando Cristo assumiu a forma humana, ele se colocou debaixo das regras da antiga aliança. E isso foi assim para cumprir tudo que é justo.
Então, apesar de ser autoexistente e eterno, ele voluntariamente se sujeitou ao Pai. E dessa forma, o batismo nas águas representa o início público de seu ministério terreno e sua identificação com a humanidade. Então, refere-se a um gesto de solidariedade com o ser humano, né? Caído, antecipando ali o caráter substitutivo de sua missão. Então, quando olhamos para esse ponto aqui da lição, nós vemos que ele se submeteu à lei cerimonial para cumprir os preceitos divinos, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar, como fala em Mateus capítulo 5 e 17. Então, o seu batismo não foi por necessidade de expressar arrependimento, já que ele não era um pecador, como Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, e também em Hebreus capítulo 4, versículo 15, né? Então, aponta para a sua missão como servo sofredor, lá profetizado, lá em Isaías 53 e 11, né? Servo sofredor entre os transgressores, não porque fosse um deles, mas porque veio tomar o lugar deles diante de Deus. Então, segundo Campos, né, ele não tropeçou num só mandamento da lei, ele obedeceu a todos eles plenamente. Por isso é chamado de justo aquele que deu a sua vida pelos injustos. Então, o batismo de Jesus também é uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. E essa obediência é parte da justiça imputada aos crentes, que, pois Cristo viveu perfeitamente o que a lei exigia, né? Lá em João capítulo 1, versículo 17. Nesse sentido, é uma proclamação antecipada da cruz, quando começa sua jornada de humilhação, né, que culminará em sua morte expiatória, como falou Paulo aos Filipenses capítulo 2, versículo 8. E também o evangelista João, ele fala, né, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Portanto, o batismo de Jesus nos ensina o caminho da obediência, da humildade e do serviço. Ele nos mostra que o ministério verdadeiro começa com submissão à vontade de Deus. Assim como Jesus, nós também precisamos ser guiados pela soberana vontade de Deus para realizar qualquer obra em seu nome, né? Que possamos então, né, meus queridos, como igreja, seguir o exemplo do Senhor, viver em obediência e em comunhão constante com a Trindade, né? No segundo ponto aqui do primeiro tópico, temos o título ali, a descida do Espírito Santo, a unção para o ministério. Na lição fala o seguinte: logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Essa manifestação visível indicava ser ele o Messias prometido, o Cristo, literalmente, o ungido de Deus. Essa unção, porém, não deve ser confundida com a adoção do Espírito, como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Antes mesmo do batismo, ele já era o Filho de Deus. Portanto, a vinda do Espírito sobre Jesus
ocasião do batismo representa uma unção pública e visível, marcando o início do seu ministério terreno e capacitando-o para cumprir a missão redentora conforme as profecias messiânicas. Olha só, presta atenção nessa aqui. Logo após sair das águas, Jesus, ele viu os céus se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea como uma pomba, como diz aqui em Mateus capítulo 3, versículo 16, e também Marcos capítulo 1, versículo 10, também encontramos em Lucas capítulo 3 e 22, e também João fala no capítulo 1, versículo 32. E essa manifestação visível do Espírito não representa uma adoção ou escolha messiânica tardia, como se Jesus passasse a ser o Messias, como a lição nos apresenta aqui, né? Ali como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Não, trata-se de uma confirmação pública de que ele era o ungido, conforme anunciado desde o seu nascimento, lá no capítulo 1, versículo 32 de Lucas, que diz: esse será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. Se vocês prestarem bem atenção, o título Cristo, no grego, quer dizer Christos, que equivale à palavra Messias. No hebraico é Mashiach, né? E ambos significam ungido, tá? Então, assim, a unção do Espírito no batismo revela que Jesus é o verdadeiro Messias, como fala em João capítulo 1, versículo 32 e 33. Então, na descida do Espírito, os textos messiânicos se cumprem na pessoa de Cristo. Isaías capítulo 11, versículo 2, ali diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Também Isaías 42, versículo 1 fala: eis aqui o meu eleito, pus o meu Espírito sobre ele. Entendeu? Então, na sinagoga em Nazaré, ele mesmo declarou: o Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito do Senhor é sobre mim. Então, quando nós vemos o escritor, ele destacando que, assim como o Espírito desceu sobre Maria na concepção, assim também no batismo, o Espírito desceu sobre o Filho, ungindo-o como profeta, sacerdote e rei. Então, a primeira operação santificou a sua humanidade. Já a segunda consagrou a sua vida oficial. Isso aqui demonstra que a vinda do Espírito não se refere à regeneração de Cristo. Isso é, ele era sem pecado. Mas a capacitação para o exercício de sua missão pública. Então, acerca disso, nós vemos também que Pedro declarou lá para Cornélio, lá em Atos capítulo 10, versículo 38, ele diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, no o qual andou curando a todos os oprimidos do diabo. Então, nós vemos aqui Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, também dizendo: o Espírito Santo veio sobre Jesus no seu batismo. Então, nessa ocasião, o relacionamento entre ambos assume ali um novo aspecto, não apenas uma
habilitação, mas uma confirmação da missão redentora. Isso quer dizer, a obra do Espírito, portanto, não foi algo temporário, mas uma capacitação divina permanente para cumprir o propósito salvífico do Pai. Como diz em João capítulo 3, versículo 34, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Então, a descida do Espírito sobre Jesus nos ensina que toda obra ministerial autêntica deve ter como ponto de partida a capacitação que vem do alto, como diz ali em Lucas 24 e 49. Então, a igreja, como corpo de Cristo, ela também depende do Espírito para cumprir a sua missão. Atos 1 e 8, ali nos comprova esse texto. Então, que nós possamos aqui, a semelhança do Mestre, viver e servir sob a unção e direção do Espírito. Não basta, então, iniciar bem a corrida. É necessário o fôlego do Espírito para alcançar a linha de chegada, como Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Então, no terceiro ponto do primeiro tópico, nós temos a voz do Pai, a aprovação celestial. A lição nos traz o seguinte texto: por fim, uma voz audível do céu proclama: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Essa afirmação remete às mensagens messiânicas e proféticas de que Jesus é o Filho eterno, ungido de Deus, aquele que agrada plenamente ao Pai. Então, a voz celestial não inaugura sua filiação, mas a proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo. Desse modo, a voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra sua filiação divina. Ele é o Filho em quem o Pai tem completo prazer. Então, a cena aqui culminante do batismo de Jesus é autenticada pela voz do Pai, que declara dos céus, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso você encontra esses três textos lá em Mateus 13:17, Lucas capítulo 13:22 e Marcos capítulo 1, versículo 11. E essa é uma das poucas ocasiões na nova aliança em que a voz de Deus Pai é ouvida de forma audível, como fala Mateus 17:5, e também João 12:28 e Atos capítulo 9, versículo 4. Então, essa voz, ela marca um momento histórico e decisivo. A aprovação divina e pública do ministério do Filho. Então, essa declaração remete à profecia messiânica lá em Salmos capítulo 2, versículo 7, aonde diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, o Pai confirma que Jesus não é apenas um profeta ou mestre, mas o Filho eterno, o Messias prometido, ungido pelo Espírito Santo, o servo em quem ele tem pleno prazer, como fala Isaías capítulo 42, versículo 1. Agora, a voz do céu não inaugura ali a filiação de Jesus, mas a proclama diante da
multidão. Então, a filiação divina é eterna, conforme João afirma lá no capítulo 1, versículo 14 de João, quando ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, essa voz é um eco do decreto eterno revelando a união hipostática. Isso é, Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Como explica ali o escritor, né, que diz que Cristo é a palavra de Deus, demonstrando-o uma pessoa. Ele não somente traz a mensagem de Deus, isso é, ele é a mensagem de Deus. Então, a doutrina da Trindade se manifesta de forma plena nesse momento. Nós vemos o Pai fala do céu, o Filho está ali nas águas do Jordão e o Espírito desce como pomba, como fala Mateus 3, versículo 16 e 17. Então esse tal episódio confirma ali a cooperação das três pessoas da Trindade na obra redentora. A voz do Pai é, portanto, a chancela divina sobre o ministério do Filho e nos inspira a buscar essa mesma aprovação em nossa caminhada cristã. Então, em Cristo Jesus, o Filho amado do Pai, nós também somos recebidos como filhos adotivos. Em 1 João capítulo 3, versículo 1 diz: vede quão grande nos tem concedido, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. No segundo tópico, temos o tema a distinção e a unidade das pessoas divinas. Olha só, primeiro ponto fala sobre a unidade e a distinção pessoal. Ali na lição diz: a doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, no grego, ousia, né? Mas subsiste em três pessoas distintas, que no grego é hipóstasis, né? A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. O Pai planeja e elege, o Filho executa a obra expiatória e o Espírito aplica os benefícios da salvação. Então, assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é ao mesmo tempo uno em essência e triuno em pessoa. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando nós falamos sobre a doutrina da Trindade, a doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, mas subsiste em três pessoas distintas. A palavra essência, ela tem origem no grego, né, que diz ousia, né, que também pode ser traduzido como substância ou ser. Então, quando dizemos que Deus é uma só essência, olha só, estamos afirmando que existe apenas um único Deus verdadeiro, indivisível em sua natureza. Isso confirma a confissão monoteísta das Escrituras, quando diz lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, essa ousia divina é eterna, infinita, é imutável, santa, é amorosa, justa e
onisciente. Não há três essências ou três deuses, mas uma única natureza divina, compartilhada plenamente pelas três pessoas. Portanto, então, na doutrina, Deus é uma só ousia, mas subsiste em três pessoas. A expressão subsiste, no grego, como disse a lição, quer dizer hipóstasis, né? Que refere-se a uma subsistência ou pessoa. Ela é empregada para expressar que o Pai, o Filho, o Espírito Santo são pessoas realmente distintas, mas não separadas na divindade. Então, cada pessoa possui a plenitude da divindade, porém, contudo, enfatizamos que não são três deuses, pois compartilham a mesma ousia, né? Essa formulação foi consolidada lá no Concílio de Nicéia, lá em 325 depois de Cristo, e também ratificada no Concílio de Constantinopla, né, em 381 depois de Cristo, reconhecendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coiguais e coeterno e compartilhando ali a mesma natureza divina. Então, desse modo, ratificamos que a divindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora distintos em pessoa, mas são o mesmo e o único Deus em essência revelado nas Escrituras. Então, essa distinção não implica em desigualdade, porque todas as três pessoas são coeternas, coiguais e consubstanciais. Então, não existe uma essência do Pai e outra do Filho e outra parte do Espírito. Não. Deus é indivisível e sua essência não está dividida em três partes. Presta bem atenção nesse detalhe. A mesma e indivisível essência é a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência, né? Mas ali, o Pai planeja e elege, como nós vemos aqui na lição, em Efésios capítulo 1, versículo 4. Já o Filho executa a obra da expiação, né? A obra expiatória, como fala João 3,16, né? Hebreus 9, versículo 12. E o Espírito aplica os benefícios da salvação. Tito, capítulo 3, versículo 5 e Romanos 8 e 16. Então, assim, a unidade divina, longe de ser contradita pela Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é, ao mesmo tempo, uno em essência e triuno em pessoa. A lição aqui nos ratifica, né, que o Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. No segundo ponto diz, a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. Olha o que a lição ela nos apresenta. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. O nome hebraico Elohim, plural de Eloar, né?
é utilizado para designar o Deus único de Israel. Então, no princípio criou Deus, Elohim, né? Os céus e a terra. Então, no texto, o sujeito Deus está no plural, enquanto o verbo criou, que é o bará, né? Está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Essa estrutura gramatical em comum reaparece em outros textos bíblicos. Então, essas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a trindade, mas admite pluralidade interna na divindade. Assim sendo, a doutrina da trindade não contraria a unidade de Deus conforme revelada nas Escrituras, mas a completa e a qualifica. Então, a doutrina da trindade, embora plenamente revelada no Novo Testamento, encontra fundamentos preparatórios no Antigo Testamento, especialmente em expressões que apontam para uma pluralidade na unidade divina. Então, um dos principais exemplos é o nome hebraico Elohim, utilizado para refletir-se, ou referir-se, né, ao Deus de Israel, quando diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio criou Deus. Então, esse Deus ali é Elohim, né? Então, criou Elohim os céus e a terra. Então, o termo Elohim é um plural morfológico de Eloar, né? Mas aparece nesse versículo com o verbo criar, né? No singular, bará. Então, segundo Berkhoff, essa combinação ali gramatical de um sujeito plural com um verbo no singular contém uma indicação de distinções pessoais em Deus, conquanto não surgiram uma triplicidade, mas apenas uma pluralidade de pessoas. Então, Eloar, né, do hebraico, aparece cerca de 57 vezes no Antigo Testamento, especialmente em Jó, Salmos e Abacuque. Então, é um termo menos comum do que Elohim, né? Mas também é usado para se referir ao Deus de Israel, especialmente em contextos de solenidade. Por exemplo, aquele dia tornou-se em trevas. Deus, ou Elohá, né? Eloar, lá de cima não se importe com ele, nem sobre ele resplandeça a luz. Lá em Jó, capítulo 3, versículo 4. Também, lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 3, Deus, ou Eloar, né, veio de Temã e o santo do monte Parã. Abacuque, capítulo 3, versículo 3. Então, teologicamente, Eloar reafirma o monoteísmo do Antigo Testamento, mesmo dentro de uma linguagem que comporta pluralidade em Elohim, né? Isso é a forma plural intensiva usada mais frequentemente. Então, essa estrutura gramatical incomum reaparece em outros textos bíblicos. No ato da criação do ser humano, por exemplo, ali Deus, ele decide, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ali Deus, ele decide, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, aqui o uso do plural deliberado, façamos, e a palavra nossa, né, não pode ser visto como mera indicação do plural majestático, mas como uma interpretação trinitária retrospectiva. O mesmo padrão também se repete
noutras passagens em que Deus fala consigo mesmo em pluralidade. Quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 2, quando diz ali, ó, e disse o Senhor, Deus, eis que o homem é como um de nós. Também em Gênesis capítulo 11, versículo 7, fala, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. E também Isaías capítulo 6, versículo 8, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então aqui, o escritor ele observa que nesses textos temos uma indicação de pluralidade de pessoas no próprio Deus. Então, nesse aspecto, o profeta Isaías fornece uma ação trinitária mais explícita, quando nós lemos em Isaías 48:16, aonde diz, agora o Senhor Deus me enviou a mim e ao seu Espírito. Então, o versículo aqui, né? Nesse versículo, o servo de Deus, interpretado como sendo o Messias, distingue a si mesmo, né, ao Senhor Deus e ao Espírito, demonstrando três pessoas divinas distintas atuando em unidade redentora. Então, o escritor aqui, ele afirma, né, que a revelação progressista da Trindade começa a ser percebida na interação das pessoas divinas em textos como esses, mesmo que ainda de forma velada, né? Em todo o Antigo Testamento pressupõe-se somente um Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E o testemunho bíblico adicional atestando ali o aspecto que as três pessoas são Deus. Então, dessa forma, a doutrina da Trindade não se opõe à unidade divina, conforme revelado nas Escrituras. Muito pelo contrário, a complementa e a elucida. Tá? No terceiro ponto, diz o seguinte, a Trindade explicitada no Novo Testamento. Aqui a lição diz, a Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um único Deus. Por exemplo, na fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O substantivo singular nome, que no grego é onoma, né, indica uma só essência, seguida por três pessoas. Três pessoas distintas. O mesmo ocorre na bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vós todos. Então, esse texto associa as três pessoas de modo equitativo. Ainda, as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui, a participação das pessoas, ou das três pessoas divinas, na obra da salvação é nitidamente evidenciada. E Paulo acrescenta, há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Essa tríade, né, essa tríade, Espírito, Senhor e Deus Pai, reflete, obviamente, a estrutura trinitária da divindade. Então, a doutrina da Trindade, revelada progressivamente das Escrituras, ela atinge sua clareira, né, sua clareza plena no Novo Testamento. A unidade composta, né, de Deus, apresentada de forma sutil no Antigo Testamento, torna-se explícita na Nova Aliança. Então, aqui nós vemos que Deus é uno em essência, né, do grego ousia, e trino em pessoa, que
que do grego é hipóstasis, né? Então, aqui segundo o escritor, além do fato de serem três pessoas distintas, as escrituras também dão farto, testemunho, de que cada pessoa é plenamente Deus. Por exemplo, na fórmula batismal, como foi falado aqui, né? Jesus comissiona discípulos a batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como fala Mateus 28 e 19. Então, o termo nome, né, que no grego é onoma, é um substantivo que está no singular, indicando uma única essência. O batismo cristão, portanto, é uma confissão trinitária, expressando a fé em um só Deus revelado em três pessoas. Então, o mesmo também ocorre, a lição nos apresentou aqui, né, com a bênção apostólica que Paulo lá ensina em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, aonde ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Então, aqui Paulo menciona as três pessoas divinas com igualdade, como agentes de bênção na vida da igreja. Pedro, ele também descreve a salvação como obra conjunta e trinitária, né, da Trindade, quando ele fala lá em 1 Pedro 1 e 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Então, no texto, cada pessoa da Trindade atua em uma dimensão específica. O Pai elege, o Espírito Santo santifica e o Filho redime. Então, essa atuação demonstrar aqui a harmonia trinitária no plano da salvação. E o apóstolo Paulo, ele acrescenta, lá em Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6, ele diz: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Então, essa tríade, Espírito, Senhor e Deus Pai, reflete, obviamente, a estrutura trinitária da divindade. Então, essa essência ou essa sequência não é acidental, mas intencional, refletindo a verdade do Deus triuno. No terceiro tópico, nós temos o título A Relevância da Trindade para a Fé Cristã. Primeiro ponto, a lição nos apresenta desenvolvimento doutrinário da Trindade. Vamos lá. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da igreja. No Concílio de Nicéia, em 325 d.C., proclamou que Cristo é da mesma substância, do grego homousis, né? Do Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. O Concílio de Constantinopla, em 381, completou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Desde os primeiros séculos, estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Assim, aprendemos que o Pai, eterno e não gerado, é a fonte. O Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai por meio do Filho no poder do Espírito Santo. Então, a doutrina da Trindade não surgiu como uma elaboração tardia da igreja. Não.
A lição diz aqui que ela emerge das Escrituras Sagradas como resultado de uma revelação progressiva de Deus, desde o Antigo até o Novo Testamento. Então, o monoteísmo israelita expresso em textos como Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, é reafirmado por Jesus lá em Marcos capítulo 12, versículo 29, quando ele diz: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é único. Então, é o único. Então, no entanto, esse monoteísmo é relacional, permitindo que a revelação trinitária se descobre na história da salvação, como fala em Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, João 16, 3 e o versículo 13, e também na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Agora, a plena articulação teológica da Trindade se consolidou, né, nos primeiros séculos da Igreja em resposta às heresias cristológicas e pneumatológicas. Então, a lição nos apresenta aqui que o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, foi convocado para enfrentar o arianismo, isso é, a doutrina que negava a plena divindade do Filho. Então, o resultado foi a declaração de que o Filho é da mesma substância, que do grego é homousis, né? Homousis, né? Da mesma substância do Pai, reafirmando sua plena divindade. Agora, após esse concílio, novas controvérsias surgiram na igreja. Dessa vez, agora a respeito da pessoa do Espírito Santo. E um dos movimentos foi o dos pneumatômacos, né? Que no grego, pneuma, espírito, e machomai, que quer dizer combater. Então, o que significa? Os que combatem o Espírito. Então, eles negavam que o Espírito Santo fosse plenamente Deus. Para eles, o Espírito não compartilhava da mesma substância, que do grego é ousia, né? Do Pai e do Filho. Então, diante dessa disputa, o Concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo, reafirmou e ampliou a Confissão de Nicéia, especialmente quanto à doutrina do Espírito. Então, nesse contexto, nós vemos Agostinho de Hipona, em 354 a 430 depois de Cristo, no Tratado De Trinitate, né? Sistematizou a doutrina trinitária. Ele desenvolveu conceitos para ilustrar a unidade e distinção das pessoas divinas e ratificou ali a doutrina. Então, o Pai é Deus, isso quer dizer, né? O que todos, mesmo os hereges, aceitam. Isso é, mas também o Filho, o qual assim deve confessar, queiram ou não, pois, diz o apóstolo, o Cristo que acima de tudo é Deus bendito pelos séculos, lá em Romanos capítulo 9, versículo 5, e também o Espírito Santo, né? Os três são um só Deus. Agora, Tomás de Aquino, de 1225 a 1274 depois de Cristo, por sua vez, na Suma Teológica, né, defendeu que o Pai é não gerado, o Filho é gerado eternamente do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, porque o Filho procede como palavra,
a cuja essência pertence à semelhança de espécie, como o ser donde procede. Mas isso não pertence à essência do amor, embora convenha ao amor chamado Espírito Santo, enquanto amor divino. Aos Efésios, Paulo ele ensina que a experiência cristã é trinitária. Quando ele fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 18, ele diz, porque por ele, está querendo dizer Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, sinaliza que cristão ora ao Pai por meio do Filho no poder do Espírito Santo. Portanto, então, a doutrina da Trindade é central à fé cristã, porque expressa a realidade última de quem Deus é, um só Deus em três pessoas eternamente distintas, mas consubstanciais e coeternas. Então, ela é a moldura da revelação bíblica, a estrutura da adoração e a base da comunhão cristã. No segundo ponto diz, implicações doutrinárias. Presta bem atenção nesta parte. A negação da Trindade resultou em heresias. O triteísmo, que é crença em três deuses separados, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo, contrariando as Escrituras que ensinam a divindade de ambos. O unicismo ou modalismo, ensina que Deus se manifesta em três formas sucessivas. Porém, no batismo de Jesus está claro que as três pessoas são distintas e se manifestaram simultaneamente. Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. Então, a compreensão distorcida desta doutrina tem sérias implicações para a salvação. É a vida eterna e esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17,3. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. Quando nós vemos esse tópico aqui, sobre implicações doutrinárias, a doutrina da Trindade, ela está no cerne da fé cristã e da própria salvação. Em vista disso, a compreensão correta de Deus como uno em essência, que do grego é ousia, e trino em pessoas, que do grego é hipóstasis, fundamento não apenas a adoração cristã, mas toda a estrutura da redenção. Então, no decurso da história da igreja, a negação dessa doutrina gerou heresias com profundas consequências teológicas e soteriológicas. Então, nós temos o triteísmo, que a lição nos apresenta aqui, por exemplo, entendido como a crença em três deuses separados, representa uma violação do monoteísmo bíblico. Paulo fala lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, ele refuta dizendo, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Então, a doutrina trinitária, ao contrário, não ensina três deuses, mas um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas coiguais e coeterna. Mas a lição nos apresenta outra teoria,
teológica, né? Os unitarismo, né? Quem são os unitaristas? Os unitarismos, por sua vez, negam a divindade do Filho e do Espírito Santo, restringindo a divindade apenas ao Pai. Então, essa ideia também contradiz as Escrituras, porque João, capítulo 1, versículo 1, ali diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, negar a divindade do Verbo, que é Cristo, é negar o próprio Deus que salva. E também, de igual forma, Pedro, ele declara que mentir ao Espírito é mentir a Deus. Lá em Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4, né? Lá no caso de Ananias e Safira, eu acho, né? Se não me foge a memória, é Atos 5, versículo 3 e 4, quando diz: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Então, temos também o unicismo, ou modalismo, né, que ensina que Deus é um só, que se manifesta em 3 modos ou formas distintas ao longo da história, né? Como a lição nos mostrou aqui, o Pai na criação, o Filho na redenção e o Espírito Santo na santificação. Então, esse ensino foi rejeitado pela igreja primitiva lá no século III. No século III, especificamente, né? Especialmente ali contra Sabélio, lá do ano 200 a 250 depois de Cristo, por confundir as pessoas da Trindade, né? E negar ali sua distinção simultânea. Então, ali essa heresia é refutada lá no batismo de Jesus, em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. E nesse evento, as 3 pessoas são distintas e se manifestam simultaneamente. Então, assim sendo, a doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, porque o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. Então, dessa forma, as implicações soteriológicas da Trindade são extremamente cruciais. Conforme as Escrituras, a salvação envolve conhecer pessoalmente cada uma das pessoas da Trindade e viver em comunhão com elas. João capítulo 17, versículo 3 diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o Pai é quem envia, o Filho é quem redime, e o Espírito Santo é quem aplica a salvação. Vamos para a conclusão? A lição diz assim: compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária, tá? Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação, tá? Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável à fé cristã. Amém? Aqui, então, vamos para os exercícios, revisando o conteúdo. Na primeira questão: por que Jesus desceu as águas do Jordão para ser batizado por João Batista, se ele não precisava ser batizado como expressão de arrependimento? Resposta: porque ele quis identificar-se com os pecadores e cumprir toda a justiça. Segunda questão: o que significava a manifestação visível do Espírito no batismo de Jesus? Resposta: foi a unção pública e visível para o início do seu ministério messiânico. Terceira questão:
O que afirma a doutrina da Trindade no que diz respeito à unidade e distinção pessoal de Deus? Resposta: que Deus é um só em essência, mas subsiste em 3 pessoas distintas. Quarta questão: qual a relevância do desenvolvimento doutrinário da doutrina para a fé cristã? Resposta: perseverar a verdade do Evangelho e a integridade da revelação de Deus. Preservar a verdade do Evangelho e a integridade da revelação de Deus. Quinta questão: explique a diferença entre triteísmo, unitarismo e unicismo. Resposta: o triteísmo crê em 3 deuses separados. O unitarismo nega a divindade do Filho e do Espírito Santo. O unicismo ensina que Deus se manifesta em modos diferentes, mas não como pessoas distintas. Amém? Então, aqui nós chegamos ao final desta primeira lição do primeiro trimestre de 2026. Que Deus possa lhe abençoar poderosamente. Não deixe de estar aí se inscrevendo em nosso canal, também aí ativando, o sininho para que você venha aí estar recebendo semanalmente estudos bíblicos, doutrinários, teológicos e subsídios da Escola Bíblica Dominical para o seu elevo espiritual. Amém? Senhor Jesus, que agradecemos, Pai, por mais este trimestre que estamos iniciando, Deus. Aqui, Senhor, por mais esta aula, Pai Santo, pedindo, Senhor, a tua bênção sobre cada aluno, sobre cada um que vai assistir esse estudo, Senhor, vai compartilhar, estará usando para preparar as suas aulas, Senhor. Os professores, continua abençoando eles, a todos os alunos, Pai, abençoa poderosamente, Pai, e que o teu Espírito Santo, Senhor, lhe dê, Senhor, sabedoria para cada aluno, Pai. Lhe dê esclarecimento, Deus, sobre a tua palavra, Pai. Abençoando a cada classe, abençoando a cada professor e as suas aulas. Pai, é o que nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.